Amém. Irmãos, bom dia. Estava com saudade de vocês. Vocês estão bem? Está tudo bem com vocês mesmo, de verdade? A gente teve um tempo precioso aí de férias. Primeiro Gabi, Thay, depois nós tivemos... Vocês vão entender que o evangelho é prático. Eu tirei a sandália dos meus pés porque esse lugar é santo. E vocês vão entender perfeitamente que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Tem mais esse detalhe. Começa em nós, né? A palavra sempre bate na gente primeiro. Mas eu estou bem feliz de estar com vocês novamente. Foi um tempo de muito descanso, de muita conversa boa, comida boa. É bom. Férias é bom, não é bom? Mas estar de volta é bom, porque estar de volta é colocar em prática os planos que Deus tem para nós. E como dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Então estamos dando o start nessa semana, que na verdade, para nós, irmãos, e é sobre isso que a gente quer falar um pouco nessa manhã, depois do carnaval é um período bem emblemático para aqueles que são chamados filhos de Deus, igreja de Jesus, é um tempo litúrgico para nós, que depois da quarta-feira de cinza, vem o quê? Quem sabe o que vem? A quaresma. Então, nós estamos vivendo esse tempo litúrgico da quaresma, que significa, na verdade, o tempo e um período que a gente celebra como cristãos, né? Algumas igrejas ortodoxas, igrejas luteranas, que apontam o quê? O Salvador. Né? Para nós o Natal e a Páscoa. Mas se a gente for estudar profundamente o Evangelho e olhar para as festas do calendário judaico, a gente vai perceber que existe um propósito de revelação em cada festa. Existe um propósito de revelação do Messias, do Jesus, do Salvador, em cada uma das festas. E os judeus, eles comemoram a Páscoa, juntamente com ela pães ázimos, primícias, depois vem Pentecostes e depois vem tabernáculos, que inclui trombetas e expiação. E eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus cumpriu essas festas. Jesus cumpriu a Páscoa, Jesus cumpriu o Pentecostes, e ainda na sua segunda vinda ele há de cumprir a festa dos tabernáculos. Existe um sentido em toda festa, em todo ritual, em todo movimento que se faz, que aponta a revelação de Jesus Cristo Messias. E o que a gente quer fazer, a gente quer nesse momento que tudo que a gente falar aqui tenha, na verdade, esse significado profundo de apontar, e não de maneira aleatória, mas profunda, cada representação. Irmãos, cada uma delas tem uma representação. Cada uma. A Páscoa representa a paz com Deus. Ali o povo era ensinado a ter paz com Deus. O Pentecostes ensinava o povo a desfrutar do poder de Deus. E os tabernáculos ensinavam a desfrutar do descanso de Deus. Por isso que a festa dos tabernáculos há de se cumprir em Cristo Jesus na sua vinda, porque nós vamos desfrutar eternamente de descanso na sua presença. E o que eu falo é que descanso não é um lugar, eu posso estar lá em Monte Verde comendo gostoso, bonito, mas se meu coração estiver descansado em Cristo Jesus, que é a pessoa dele que traz descanso, não adianta nada, não é verdade? Então a gente quer caminhar por isso. E irmãos, tanto aquele povo, que nós vamos dar uma olhada na vida do povo hebreu, para poder fazer paralelos entre Jesus Cristo, o Messias, e a nossa vida hoje, assim como nós, eles sempre, em todas as culturas, em todos os tempos, em toda a história, as pessoas precisam de paz, não é verdade? As pessoas buscam a paz. Nós vivemos em ambientes onde muitas vezes nós temos até paz com Deus porque somos salvos, mas muitas vezes não desfrutamos da paz de Deus em nossas vidas. As circunstâncias muitas vezes nos abalam, nos abatem, e é preciso que nós tenhamos um coração submetido, as nossas vidas submetidas ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é isso que nós vamos olhar para lá para trás, e é possível que a gente encontre nesse tempo o que nós queremos encontrar ao final dessa série: Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Nós vamos brincar de Marty McFly. Quem gosta de Volta para o Futuro? Eu gosto muito desse filme. Eu gostava muito de todo o filme. Então a gente vai encontrar um propósito em tudo que aconteceu na antiguidade para o que está acontecendo hoje. E aqui a gente sabe que... Quantos de nós já não teve vontade de entrar nesse DeLorean, né? Voltar para algum lugar da história e mudar alguma coisa? Mas a verdade é que nós estamos
visitando a história do povo judeu, para que a gente possa ver a grande história que Deus está escrevendo no mundo. E nós fazemos parte dela. Só que Ele é o que controla toda a história. E Ele tem um final feliz para nós. Amém? A nossa história já está escrita em Deus. E Ele tem um final feliz para nós. E nos próximos domingos a gente vai conversar sobre isso, a respeito de pessoas que andaram com Deus, dessas semelhanças que elas têm com o próprio Deus. E a gente tinha uma brincadeira da antiga comunidade. André e Tiago pegaram uma câmera, saíram numa festa do aniversário da igreja, falando com histórias aleatórias, para ver se a pessoa se ligava que aquela história não tinha nada a ver com o personagem. Então chegaram para o irmão Amaro, que era um diácono da igreja, falaram assim: então, irmão Amaro, como é que Moisés fez para poder colocar os animais, falando rápido assim, como é que Moisés fez para colocar os animais na arca? E muitos caíam, ele fez, não se ligavam na personagem, né? E aí, como é que ele fez? Aí o irmão Amaro: Moisés, irmão, bravo, porque ele é velhinho. Moisés. E isso ficou uma frase célebre na comunidade, que quando a gente dava ruim em alguma coisa, a gente olhava para o outro e falava assim: Moisés, irmão, vou fazer assim, desse jeito. E esse personagem, Moisés, é o personagem que Deus colocou no meu coração para a gente bater um papo nessa manhã e ver o que tem a ver esse homem e essa história de Moisés. E a verdade é que quando a gente fala de Moisés, nos vem inúmeras situações. Vai aí para a sua cabeça, para a memória que você tem sobre Moisés. Vamos fazer um jogo de lembrança aqui entre nós. Moisés, o que vem na sua mente? Pode falar, nós estamos fazendo interativo aqui, quem sabe. Moisés, o que vem na sua mente quando você pensa nesse nome? Nada que eu não conheça o personagem. Ótimo, você vai conhecer hoje. Mas o que vem na sua cabeça quando fala Moisés? Vem o quê? O Mar Vermelho, né? Quem não viu o filme de Moisés em algum momento na sessão da tarde, né? Que é Mar Vermelho. Esses são os defeitos especiais. Deve ter saído um som desse quando o Mar Vermelho abriu. Em algum momento saiu, gente. Mas olha só, o que mais que a gente lembra? Vai, gente, me ajuda. Vamos conversar nessa manhã sobre isso. Mar Vermelho, já deu 10 mandamentos. O que mais? Libertação do povo, o homem que guiou o povo, né? Quê? O bebezinho no rio, ele era o bebezinho no rio, né? Aquele cujo cajado virou serpente, e quando ele toma de volta, vira cajado. E Moisés, ele tem muitas situações tremendas na vida dele. E você leu a Bíblia essa semana? Não precisa responder não, que você vai ficar com vergonha, brincadeira. Mas assim, a gente vai ler um pouco a Bíblia essa semana para entender o panorama histórico. Irmãos, quando a gente olha para trás, a gente precisa entender que existe algo absolutamente importante quando olhamos para a Bíblia dos Hebreus, o Antigo Testamento, a Torá, toda a história desse povo. Nós precisamos levar em conta que toda essa palavra foi escrita para um povo, dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem, e que se nós interpretarmos isso de maneira errada, nós infelizmente vamos perder contexto. Meu pai foi professor de Velho Testamento, de hermenêutica, de relações humanas, e a gente via a seriedade com que ele tratava a escritura relacionada a todo esse contexto. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos levar em conta que a história de um povo sendo escrita com suas festas, seus rituais, suas culturas, suas palavras, que no contexto ocidental muitas vezes fazem total diferença. Por isso que é bom a gente olhar o hebraico, por isso que é bom a gente saber o que está falando ali. E Êxodo 1 começa a apresentar essa história que o Pedro falou, desse bebezinho chamado Moisés. E como é que se deu isso? José morreu. Lembra do José? Também na Record, também. José morreu. Veio um faraó mau, que estava indignado com o crescimento daquele povo. Ele estava bravíssimo, porque o povo judeu se multiplicava, e ele tinha muito medo que aquele povo, então, viesse a ganhar terreno ali dos egípcios e ficar com a terra para eles. Então ele entendia que aquele povo era uma grande ameaça e submetia esse povo a trabalhos forçados, a escravidão, a tudo que pudesse ser. E o versículo 11 diz assim,
que estabeleceram, pois, sobre eles chefes, sobre o povo judeu, e faziam deles trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Versículo 12, todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam, mais se espalhavam, e por isso os egípcios passaram a temer os israelitas, e os sujeitavam a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar barro, de fazer tijolo, de executar todo tipo de trabalho agrícola, tudo sujeitando esse povo. E aí, o que aconteceu? Mesmo assim, gente, mesmo assim, o povo crescia. Mesmo assim, a mulherada dava à luz a filhos. Mesmo assim, esse povo ia ficando cada vez mais forte. E isso vinha trazendo um incômodo muito grande ao ponto do rei, do faraó, dizer para 2 parteiras assim, olha, todo bebê que nascer, vocês vão matar. Todo menino. Menino não queiram as mulheres, não é mesmo, galera, mulheres? Nessa época. Absolutamente, assim, nada. Então, podia morrer a galera menino e as meninas iam ficar. Mas essas mulheres temeram ao Senhor. E essas mulheres se chamavam Sifrá e Puá. E aí ele falou, quando vocês ajudarem as mulheres a fazer o parto, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar os bebês meninos. E as parteiras temeram a Deus, o versículo diz aqui, o versículo 17, e não obedeceram às ordens do rei. E então ele convocou as parteiras novamente e perguntou para elas assim, escuta aqui, por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? E elas responderam ao faraó da seguinte maneira, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são cheias de vigor, ainda deu uma moral para as mulheradas aqui, e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Ó, boas, né? Boas de desculpa, as mulheres são boas de desculpa. E aí o que aconteceu? No versículo 22, o faraó ordenou a todo o povo, lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Gente, nesse contexto aqui, nasce Moisés. Num contexto de perseguição, de morte, onde os meninos hebreus eram para ser mortos, essa mulher, mãe de Moisés, engravidou, deu à luz ao filho, agora eu já estou aqui no capítulo 2, tá? E ela vendo que era bonito, bebezinho bonito, você tem coragem de dar fim num bebezinho bonitinho, carinha de joelho? Ela escondeu esse bebê por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, ela pegou o cesto feito de junco, o vedou de piche e betume e colocou esse menininho dentro desse cestinho. E ela colocou às margens do rio Nilo. Eu fico pensando nessa mãe, que a gente conhece até a musiquinha, né? Hoje eu quero verde. Fico pensando nessa mãe, cuidando desse nenezinho e tendo que colocar ele num cestinho, que provavelmente ela preparou com muito cuidado, às margens do rio. E a verdade é que ela colocou, e a irmã do menino ficou observando de longe o que ia acontecer. Eu estou no versículo 5 do capítulo 2. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as servas andavam pela margem do Nilo. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-la. Ao abrir, viu o bebê chorando. Ficou com pena e disse, esse menino é dos hebreus. Ela teve compaixão quando viu Moisés. E ela sabia que ele era um hebreu. Mas a irmã dele estava de olho. E a irmã dele se aproximou e perguntou para ela, versículo 8. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Olha a sacada dessa irmã. E ela chama quem? Para quem que Moisés vai parar de volta? Para a mão da mãe. Olha que precioso, né? Deus é tão perfeito. A gente começa a ver Deus agindo nesse momento, porque a vida dele foi poupada, e ele vai de volta para a mão da mãe. E ela respondeu no versículo 8, eu quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, então a filha do faraó falou, leve o menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino, amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque significa, eu o tirei
das águas. Esse é o significado de Moisés. E Moisés ali, a vida dele foi poupada por Deus. Nós vemos que esse risco de morrer, que estava sobre todos os meninos, Deus permitiu que houvesse compaixão por parte da filha do faraó para que a vida dele fosse poupada. E isso nós vemos, e na sequência da história de Moisés, onde nós já vemos o mover de Deus, tanto Moisés quanto Jesus, a gente não vê relatos sobre a adolescência deles, a juventude deles. Em algum momento, com certeza, a mãe de Moisés, por ele ser um hebreu, trouxe para ele a verdade de quem ele era. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o povo dele, na verdade. E em algum momento, Moisés vê uma situação, já adulto, estou aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 11, ele está num certo dia num lugar, ele já adulto, vê seus irmãos, e o texto de seus irmãos hebreus, e descobriu como era o pesado trabalho que eles estavam fazendo ali. Ele percebeu a escravidão, ele percebeu a árdua vida que os irmãos dele estavam sendo sujeitados. Irmãos, quando eu leio isso, apesar do erro que ele cometeu, eu vejo um incômodo na vida dele pela injustiça. E isso é muito interessante. Só que ele agiu de maneira indignada, porque quando ele viu um egípcio espancar um dos hebreus, versículo 12 diz: correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, ele vai e mata o egípcio. Então, ele tem um crime nas costas, porque ele matou o egípcio. E aí, no dia seguinte, ele viu uma outra situação de briga, e ele achou que ninguém tinha visto. Ele olhou para um lado para o outro, vou defender esse meu irmão hebreu. E aí, no dia seguinte, ele viu uma outra situação de espancamento, e o homem respondeu assim: quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer me matar igual você matou o egípcio? Alguém viu. Alguém viu. E Moisés teve medo. E quando essa conversa chegou aos ouvidos de Faraó, Faraó mandou matá-lo. Foi o momento que ele foge. Moisés foge. Eu estou aqui no versículo 15 do capítulo 2 e está dizendo assim, ó: quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Saiu da onde ele estava, fugiu dali, um fugitivo, e ali ele se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha o quê? Uma casa com as 7 mulheres. Tinha 7 filhas que estavam ali. E elas foram buscar água para encher o bebedouro da água para o rebanho. E o Moisés, vendo isso, foi ao auxílio delas, eu estou aqui no versículo 17, e deu água ao rebanho. Ele foi gentil com elas, ajudando. As moças voltaram para casa, e aí o seu pai, Reuel, perguntou para elas: por que vocês voltaram tão cedo hoje? Porque devia ser um trabalho árduo para elas, devia ser difícil para elas. E elas responderam assim: um egípcio defendeu-nos dos pastores, ainda tirou a água do poço e nos deu de beber. Gentileza gera gentileza. Moisés foi gentil com elas, o Reuel chamou eles para o quê? Jantar na minha casa. Por que vocês não chamaram ele para jantar aqui? Foi gentil, recebeu uma jantinha e de lambuja ainda casou com a filha do Reuel, que é a Zípora. E essa mulher engravidou e deu à luz a um menino chamado Gerson, que significa sou imigrante em terra estrangeira. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque muito tempo depois, esse rei morreu, que estava perseguindo os meninos, esse faraó morreu. Mesmo assim, os israelitas continuavam gemendo pela aflição que eles eram submetidos. Mesmo assim, eles continuavam sendo escravos. Mesmo assim, eles continuavam numa situação angustiante. E Deus nos ouve, irmãos. Deus ouviu o lamento do seu povo. O que o texto está dizendo aqui, no versículo 24 do capítulo 2? Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E, irmãos, Deus, Ele sempre nos ouve.
eu queria que você sempre lembrasse disso em meio às situações que você pode viver na sua vida. Que você fala assim, será que Deus está me ouvindo no meio dessa situação? Será que Deus está olhando para mim no meio dessa situação que eu estou vivendo? Sim, Deus está. Deus ouve. E Deus se compadece, porque Deus é compassivo. E nesse momento Deus ouve o clamor do seu povo. E Moisés, então ali, hoje, ele era o quê? Um pastor. Trabalhava no rebanho do seu sogro, casado com Zípora, fugitivo. Nesse momento da vida de Moisés, depois que ele aceitou o convite do Reuel, o texto nos aponta ele trabalhando, e nesse cenário, que é o texto que nós vamos ver nessa manhã especificamente, do chamado, da vocação de Moisés. Nesse momento exato, Moisés estava pastoreando o rebanho, capítulo 3 eu estou, e aí ele estava levando para outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2, ali em Horebe. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia, não pegava fogo. Ela não se consumia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Esse é o texto. E aí a sarça não se consumia. E era impressionante. Ele falou, que impressionante. Pensa você ver uma árvore pegando fogo. Um cenário que você está acostumado a ver ali todo o tempo, que você está com o rebanho ali, e de repente você vê aquilo e não está consumindo aquilo. E ele pensou, por que essa sarça não queima? Eu vou ver isso de perto. Tá no versículo 3 ainda. E o Senhor viu que ele se aproximava, e então, versículo 4, no meio da sarça Deus chamou, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, ó o que aconteceu comigo hoje, ó. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Deus fala para ele, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto. Eu penso nessa cena e eu acho que todos nós, em algum momento, experimentamos a presença de Deus próxima de nós. Foi ou não foi? Em algum momento seu coração foi tocado por essa presença tremenda de Deus, e a verdade é que a gente se sente tão pequeno, né, diante dessa presença de Deus. A gente até se encolhe, tamanho o poder, a grandeza e a majestade que Deus tem. E provavelmente esse momento de cobrir o rosto de Moisés foi em reconhecimento de que algo realmente sobrenatural e alguém acima de todas as coisas estava falando com ele. E Deus foi falando com ele, dizendo, de fato, eu tenho visto a opressão do povo. Eu estou vendo o clamor do povo, por causa dos seus feitores, eu sei que eles estão sofrendo. Versículo 8, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para a terra boa, vasta, onde tem leite e mel, onde tem fartura, a terra dos cananeus. E ele vai falando sobre isso, e irmãos, em especial gostaria que você lesse comigo o momento do versículo 13 em diante, onde Moisés pergunta assim, ó, quando eu chegar, ele já entendeu que Deus estava falando com ele. Ele já entendeu que ele tinha uma vocação. Ele entendeu que tinha uma missão. E ele fala assim, quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Quem é esse Deus? E eu confesso, irmãos, que essa é uma das falas que mais toca meu coração. Toda vez que eu dava aula para meus alunos no colégio presbiteriano sobre a vida de Moisés, o meu coração era tocado por essa frase. Porque essa frase vai além do que a gente lê. E eu vou te explicar agora por quê. Diz o seguinte, o Deus dos seus antepassados me enviou. Qual é o nome dele? E eu quero que você leia comigo o versículo 14, que diz o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E aí ele foi continuando conversando com Deus, e Deus fala para ele no versículo 16, vá, reúna as autoridades de Israel, diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, ele disse, eu virei em auxílio de vocês, pois viu que vocês, o que lhes tem sido feito no Egito. Irmãos, sabe o que esse texto está dizendo? No original, não existe eu sou.
No original está dizendo assim: eu serei o que serei. O texto está falando o seguinte: no passado, no presente, no futuro, porque em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, Deus fala: eu sou, essa mesma palavra, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estou com você desde o começo, eu estou com você no meio, eu estou com você no final. O que ele está dizendo para ele é: você vai dizer para esse povo, eu serei o que serei. Deus, esse Deus, Ele está conosco, Ele estará em todo tempo e em todo momento. Ele vai estar presente. Irmãos, Ele vai estar presente. E Ele está dizendo isso porque Ele está no fundo, que já sabe todas as coisas desde o princípio até a eternidade. Deus está falando: eu vou ser o maná, eu vou ser a nuvem, eu vou ser o fogo, eu serei o que serei. Eu estou diante dessa situação, cuidando dessa situação. Eu estou à frente de tudo isso, eu vi, eu serei tudo o que você precisa, o tempo todo, em qualquer situação, em tempos onde as condições parecem não favoráveis, eu sou o início e eu sou o fim. Isso é muito tremendo, irmãos, porque nós muitas vezes nos vemos em situações de opressões, em situações onde nós não temos respostas, em situações onde temos dúvidas, onde questionamos tantas coisas, e a verdade é que o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele diz do começo ao fim da Escritura: eu serei o que serei para você. Amém, irmãos? Eu sou tudo o que você precisa, em todo o tempo na sua vida, eu serei o que serei. E isso é tão forte, que eu não acredito que em momento algum, apesar dele ter dúvida sobre a própria, ele tinha dúvida sobre si, e é ótimo que a gente tenha dúvida sobre nós mesmos. Quem somos nós, não é verdade? Nós necessitamos de Deus em todo o tempo, nós precisamos dele em toda e qualquer situação. E aí ele fala: mas como vai ser? Vão acreditar em mim? Não vão? Eram questões pessoais, ordem pessoal. Eu comigo, mas o Deus que dá aval a todas as coisas está dizendo: eu serei. A verdade, irmãos, é que esse chamado, essa vocação, é um dom gratuito de Deus. E compreender a vocação como um dom é assumir os planos de amor do Cristo na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor. Quando eu digo sim, Senhor, eu estou assumindo esses planos de amor para mim. Eu estou entendendo que tem um início e um fim, onde Deus está presente. Eu estou assumindo a minha necessidade de dependência desse Deus, que se Ele não for comigo, não tem como dar certo, vai dar ruim. E esse momento, assim como Moisés teve uma vocação, Jesus sendo ungido, e eu quero fazer paralelos entre Moisés e o próprio Cristo, sendo ungido, o Filho de Deus Pai, ele também aceitou a vocação dele. E ambos são ótimos exemplos para a gente entender a profundidade da nossa vocação, do nosso chamado, do chamado de Deus. Eu quero observar com vocês, rapidamente, semelhanças entre Jesus e Moisés. A gente deu um panorama dessa história, e ao longo dessa história, Moisés, em Deuteronômio 18, depois eu leio para vocês o texto, ele prediz sobre Jesus. Ele fala que haveria de vir. Então existe um mistério na Escritura, e essa palavra aqui, irmãos, é totalmente verdadeira e fiel, muito lindo, muito lindo. E assim, eu vou com vocês caminhando, eu vou dar o texto sem ler, para a gente não se alongar demais, mas ambos, Moisés e Jesus, foram vítimas de atentado de assassinato. É ou não é? Ambos. A gente vê isso em Êxodo 1, como nós vimos agora, e vemos isso em Mateus. Os paralelos que eu estou fazendo é entre Êxodo e Mateus. Mateus é bem detalhista, e ele tem todo o cronograma de tudo que aconteceu com Cristo. Então, após surgir o novo rei, Moisés é vítima também de tentativa de assassinato, assim como Jesus também tem que fugir com seus pais para não ser morto, não é verdade? Então, ambos foram enviados ao Egito. Ambos, para salvar Moisés. A mãe decidiu abandoná-lo, e ele foi adotado pela filha do faraó, né? E, na verdade, ele foi avisado em sonho, José também, pai de Jesus, que ele também tinha que fugir.
Tem bastante semelhança entre eles, né? Moisés, ele se tornou o quê? Quem não foi ver no cinema? O príncipe do Egito, né? Quem não conhece a trilha Mariah Carey e grande Whitney Houston? Todos. Jesus, ele na verdade é o filho do rei do universo. Jesus, o príncipe da paz. E ambos foram pastores, porque Moisés pastoreava um rebanho, e Jesus, o que a gente sabe sobre ele é que ele é o bom pastor, que dá a vida dele pelas ovelhas. E o bom pastor é a imagem de um Cristo que vem para nos salvar, para nos conduzir também à terra prometida, assim como o libertador Moisés estava conduzindo aquele povo. Moisés libertou Israel das mãos dos egípcios e Jesus libertou a humanidade do pecado. Nós somos livres do pecado, estamos sendo conduzidos a um caminho de libertação, assim como Moisés fez com o povo. Ambos jejuaram por 40 dias. Moisés para receber os 10 mandamentos e Jesus também jejuou após o seu batismo. E ele nos aponta, na verdade, que nesse momento de jejum de Jesus, de tentação de Jesus, ele revela que ele é o pão vivo que desceu do céu. Que nem só de pão também viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a prova sobre nós de que essa palavra também é que nos conduz a vitórias, né? Então ele é vencedor, assim como Moisés também foi um vencedor naquilo que foi proposto na sua vocação, e nós também somos por causa dele. Irmãos, depois do povo hebreu ter pecado e de fazer um bezerro de ouro, que tem uma trajetória longa que vale a pena a gente conhecer, Moisés, ele ofereceu a vida dele pela salvação do povo, porque o povo estava em grande idolatria diante de Deus. E da mesma forma, Jesus ofereceu a vida dele pela salvação de todos nós. E esse texto está em Romanos 10:10. A gente sabe que tem muitos paralelos entre eles, assim como Moisés intercedeu após eles terem construído esse bezerro para Deus, Jesus também ora por misericórdia. Jesus também, quando está na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também se entrega até a morte. E ambos realizaram sinais e milagres, né? Assim como a água da rocha e tudo aquilo que era milagre, gente. O maná era milagre todos os dias, né? A cobertura da nuvem para proteger do sol era milagre todos os dias. O fogo para esquentar a noite era milagre todos os dias. E cada um dos sinais, prodígios, milagres, durante o chamado de Moisés, a abrir o mar vermelho, a libertação da escravidão, tudo que eles passaram, né? Revelam, irmãos, cuidado, revelam poder, revelam o amor de Deus. Ali aquele povo estava sendo cuidado, amado, assim como nós também somos cuidados e amados pela obra de Cristo, o Messias, que veio para trazer libertação completa para nós. E quando Jesus curava as pessoas, tocava leprosos, libertava as pessoas, isso é uma prova de que no correr da história, tudo que Ele quer dizer para mim e para você eu sou o que eu sou. Eu serei o que serei. Eu nunca desisti de você. Desde que você nasceu, eu tenho um plano para você. E eu estou cumprindo aquilo que eu falo. Porque nada acontece por acaso. Você pensa que você está aqui por acaso? Você não está aqui por acaso. Nada acontece por acaso. Deus tem um plano absoluto no correr da história. E nós estamos nessa história. Você consegue se ver na história? A gente está nessa história. Ambos foram rejeitados por seu povo. E, irmãos, eu queria que você abrisse comigo no capítulo 18 de Deuteronômio. No versículo 15. Para você ver como a Bíblia é verdadeira. E como esse povo estava aguardando o Messias. Moisés diz assim no capítulo 18, versículo 15. O Senhor, o seu Deus, fala o povo, levantará do meio dos próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no
Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o grande fogo, senão nós vamos morrer. E ele fala: o Senhor me disse, eles têm razão, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ele está falando de Cristo, porque você vai aqui em João 5:45, João 5:45, eu quero só mostrar para você que tudo, do começo ao fim, tem sentido. E no versículo 5, do 45 em diante, Jesus está falando para o povo. Jesus fala, aqui primeiro no versículo 36, ele fala assim: eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que eu estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou, o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. E aí no versículo 45 ele continuou falando e diz assim: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, e em quem estão as suas esperanças, porque ele é um grande homem para todo o povo hebreu. E ele fala: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Um fala do outro. E se a gente olhar para outros textos, irmãos, Pedro reafirma isso, Natanael reafirma isso, e se você for pela Bíblia inteira, você vai ver o Messias de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo sendo revelado desde a antiguidade até os dias de hoje. Isso é glorioso. Isso é para que a nossa fé esteja firmada nessa Escritura. Isso é para que a gente entenda que a gente está lidando com coisas eternas, com um Deus absoluto, tremendo, que nunca errou. E que não vai errar na nossa vida, não falha. Então, dessa maneira, Moisés profetiza sobre o Messias, e dessa maneira, Jesus cita essa profecia, no capítulo 5 de João, e tudo se cumpriu, irmãos, e tudo que se cumpriu, não se cumpriu? E o que está prometido para se cumprir, cumprirá, amém? Se cumprirá. E aí, irmãos, eu quero dizer algo para o coração de vocês. Será que ainda hoje, porque assim como Moisés e Jesus, existiu uma rejeição em algum momento, será que ainda hoje nós temos rejeitado, em algum momento na nossa vida, essa obra, esse Jesus? Eu sei que a gente é cabeça dura mesmo, irmãos, a gente é cabeça dura pra caramba. Mas será que a gente tem compreendido de primeira, que Deus quer o nosso bem? Que Deus tem planos de bem? Que Deus tem planos de paz? Ou será que a gente está caminhando, tentando adaptar essa Escritura aos nossos pensamentos, e no fundo o que a gente está fazendo é bezerro de ouro? A gente está colocando coisas no lugar de Deus. E olha, irmãos, o que a gente ama é o que a gente adora, né? Então a gente adora o nosso tempo. A gente dá altas desculpas, né? Pô, não deu. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E eu estava falando com a Lê, com as meninas que estão nos visitando hoje, que são muito queridas, que nós muitas vezes desprezamos momentos como esse aqui, que nós temos num ajuntamento enquanto igreja e corpo, porque nós não entendemos a graça que existe em nós desfrutarmos da comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque a gente pode. A Lê conhece o pastor Luiz, convive com ele, ele é um missionário, e ele sabe muitas histórias de gente que não pode reunir, de gente perseguida, de gente que tem a vida ameaçada, que não pode fazer uma oração, porque senão vai morrer. Sabe por que a gente despreza uma reunião, ou esse momento onde a gente, ou até uma reunião que agora a gente vai poder se ver mais vezes, que a gente vai ter grupo caseiro, porque a gente não entende o privilégio que é poder dar um abraço, um beijo, dizer eu te amo, estava com saudade, poder cantar e poder orar ao Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Por quê? Porque a gente não é perseguido, porque a gente está de boa. E aí, de alguma maneira, nós vamos dando nossa desculpa para Deus, e o fundo que a gente está fazendo é sendo idólatra, pra caramba. Porque tudo que eu amo é objeto da minha adoração, não é não? E a gente está fazendo isso.
E a gente deve fazer essa reflexão no nosso coração, quando a gente olha para a Escritura e vê um Deus que do começo ao fim, Ele se importa em nos amar, cuidar de nós, nos dá um futuro de esperança e paz. E Moisés, quando ele traz essa lei de Deus no Monte Sinai, que foi o dedo de Deus que escreveu, ele trouxe 10 mandamentos, e o Gabriel tocou num assunto que está aqui, o Espírito é o mesmo. Ele tocou num assunto fundamental para nós. Deus não rompeu com a lei, Jesus não rompeu com a lei, pessoal. Esse papinho que o pessoal está vindo e fala assim, não, porque Jesus veio e mudou tudo isso, Jesus veio e aboliu a lei. Não, Jesus foi profetizado, ele era um rabino, ele conhecia a lei. Nele cumpriu toda a lei e todas as profecias. Quando a gente vê 2 mandamentos, fala, pô, Moisés deu 10, Jesus deu 2. Nos 2 mandamentos que Jesus dá, ama ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o seu próximo, como você. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não faço idolatria, entendeu o que eu estou dizendo? Eu não coloco nada, nenhum outro bem além do Senhor. Eu não faço bezerro de ouro para mim, eu não arrumo desculpinha furada para Deus. Eu não faço idolatria com esse Deus acima de todas as coisas. E o meu próximo, que é você, como a mim mesmo, então a sua dor é minha. Se você chora, eu choro com você. Se você ri, eu também dou risada com você. E por que eu não te mato, nem dentro da minha alma? Que a gente mata a gente, tá? A gente é assassino na alma. A gente não vem dar um tiro, mas a gente mata no coração alguém. Por que eu não te mato? Porque eu entendo que eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E eu não faço mal a mim mesmo, eu não vou fazer mal para o meu próximo. Então Jesus não veio rompendo com essa palhaçada que estão falando agora, que ele veio romper com a lei. Ele não rompeu com a lei, irmãos. Ele não rompeu com a lei. Ele cumpriu nele a lei. Então se alguém vier para você e falar, não, porque Jesus, ele aboliu a lei. Não, e eu vou te falar o contexto disso, o quanto é importante, quando você olha o contexto hebraico, e essa visualização dessas palavras. O Novo Testamento, irmãos, nos deu uma pessoa. Jesus é o maior audiovisual da história, tá bom? O Velho Testamento nos deu uma pessoa, ou seja, as palavras do Velho Testamento apontavam para a pessoa do Novo Testamento. Quem é a pessoa do Novo Testamento, pessoal? A quem nós vamos celebrar hoje. Ele é a pessoa que estava sendo apontada no Velho Testamento, por isso ele cumpriu tudo que foi predito. E essa conexão exemplo-pessoa foi o que Jesus definiu quando ele vem em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, falei que a gente ia ler a Bíblia, no capítulo 5, versículo 17, 18, dizendo assim, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, eu vim cumprir, digo-vos a verdade. Então, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço de que tudo se cumpra. Cumprir, para nós, ocidentais, está completo. Não é isso? Eu cumpri, está completo, está feito. A interpretação ocidental é rasa. Para eles, o que está sendo dito é o seguinte: os mestres do Velho Testamento, os rabinos da época, eles diziam da seguinte maneira: cumprir significava que Jesus veio trazendo em si mesmo a interpretação verdadeira e correta da Escritura. Diferente, né? Ele fez tudinho aquilo que foi falado. E a palavra abolir, que para nós é dar cabo, dar fim, Jesus veio abolir, ela significava para eles que ele não veio dar uma interpretação falsa ou incorreta. Ele não fez isso. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia para não fazer interpretação falsa, incorreta. Tá bom? Muitas discussões elas podem surgir sobre o cumprimento, sobre abolir a Escritura, sobre isso e aquilo, mas quando Jesus usou a palavra cumprir e abolir, ele estava usando termos que os líderes religiosos daquela época usavam, então eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo, porque ele estava dizendo assim: eu não me desviei para nenhum tipo de ensinamento falso. Estava falando para os caras isso. Eu trouxe toda a Escritura e eu cumpri. E ele cumpriu se transformando em carne, irmãos. Hoje a representatividade disso está na ceia. Ele se fez carne. Ele abriu mão da sua glória.
Ele se fez o Deus encarnado por amor a nós. E aí, o que ele está dizendo? Isso é uma realidade espiritual que eu estou cumprindo aqui diante de vocês. Porque no caractere, que tem um caractere hebraico que é o Jote, que é o menor caractere do alfabeto, que é o Iod, ele está dizendo o seguinte, que esse ponto para distinguir certas letras, eu não vim mudar nem esse pontinho aí pequenininho. Nada disso eu vim mudar. E aí, ele está fazendo referência que ele honrou e cumpriu, e que não trouxe falsa doutrina. Deu para entender? Quando a gente lê esse texto de Mateus, a gente vai falar assim, opa, peraí. Se alguém virar para mim e dizer assim, Jesus veio aqui, ele mudou tudo, tal, com ele agora o negócio é outro. Não. Não é não. Por isso que quando o Gabi falou de dízimo, ponto de partida é os 10%, e é com você e Deus. Bem-vindo à família. Família tem BO. Família, a gente vai assim, junto, misturado e dando gás um pelo outro. Isso é ser família. É nisso. Deus nos chama para entender a Escritura, para poder entender que Ele não mudou o menor caractere, nada da lei. E Ele também nos chama a interpretar essa Escritura com consciência. Porque se eu venho aqui e trago para você uma doutrina falsa fora da Escritura, eu sou um falso profeta. Eu ensino você uma coisa, nós temos responsabilidade com Deus, para trazer algo que é realmente a história do Senhor dos Senhores aqui. E aí, nós estamos entendendo, será que nós estamos entendendo, que no momento dessa história espiritual que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo uma história escrita pelas mãos de Deus, amém? Que começou lá em Gênesis para nós, porque Ele é e era, Ele é eterno. E eu queria, já estou caminhando para o final, eu queria que nós fôssemos despertados por Deus, nessa viagem que estamos fazendo por homens e mulheres que se identificaram com Jesus, que cumpriram sua vocação, que nós também entendêssemos nosso chamado. Amém? Que nós também entendêssemos a nossa vocação, pela qual nós somos chamados. Porque antigamente Deus falava pelos profetas. Hebreus fala isso, mas hoje Ele nos fala através de Jesus. Hoje Ele falou de muitas maneiras. E hoje a pessoa, aquilo era exemplo, mas a pessoa de quem foi falado e predito, Jesus Cristo, Ele está acessível para nós, irmãos. Amém? Ele está se revelando a cada dia, nas nossas relações, a cada mensagem, a cada palavra, a cada movimento da sua igreja, a cada momento, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. A gente vai chegar na Páscoa e a gente vai ter essa visão do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Esse povo vivenciou coisas tremendas que são alegorias para que a gente veja o Cristo, para que a gente compreenda o Messias. E em meio a circunstâncias difíceis, eles receberam paz, eles receberam cuidado, eles tiveram a porção do grande eu sou sobre a vida deles. Eles tiveram paz para caminhar pela vida, como todos nós que carregamos essa figura de Cristo dentro do nosso coração. Será que a gente está relativizando as coisas, tentando colocar as coisas do nosso jeitão? E achando que do jeito que eu estou levando as coisas, sem entender e discernir que Deus tem uma história que Ele está escrevendo, e que eu faço parte dessa grande história, que eu tenho uma vocação que Deus me deu, que eu não posso colocar outras coisas além do Senhor na minha vida, que Ele deve ser a prioridade na minha vida. E, consequentemente, os meus irmãos também prioridade na minha vida. Por isso é que nós acolhemos uns aos outros. E é por isso que verdadeiramente nós nos amamos. E nós podemos ser quem somos. Porque não é sobre mim, mas é sobre o que Deus é em mim. Não é sobre mim. Quem sou eu diante do Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Ninguém. Agora, Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. E a excelência desse poder em nós faz toda a diferença na nossa vida. Faz os nossos olhos acreditarem e verem o invisível. Está invisível alguma coisa para você? Você não está enxergando diante de você? Para Ele já está visto.
Ele já viu. Ele já está no amanhã, irmãos. Ele está no amanhã. As nossas inquietações, as nossas ansiedades, é necessário que a gente avalie a nossa vida. Porque a gente anda inquieto. Porque a gente foi chamado, assim como Moisés, teve tantas semelhanças com Cristo Jesus, para a gente também ter semelhança com Ele. Quem olhar para mim, não tem que ver a mim. Tem que ver o meu irmão Jesus. Tem que ver que eu sou filha de Deus, o Pai. E nessa vocação com a qual a gente foi chamado, a gente vai mudando dentro de nós, nosso mundo. Fora de nós, o mundo de outras pessoas que convivem conosco. É bonito ver o que Deus fez ao longo da história. É bonito ver homens e mulheres que cederam as suas vidas a obedecer o chamado de Deus. Eu sempre digo que todos os domingos que a gente termina uma reunião e que a gente ora, a gente está sendo enviado. Gosta do seu trabalho? Para onde? Nem sempre. Para o ministério das nossas competências. Mas a gente, quando ora aqui todos os domingos, está sendo enviado, como fala o pastor Tim Keller, para o ministério das nossas competências. Eu vou revelar Jesus lavando louça, estudando bastante, que eu tenho prova essa semana, fazendo os estágios de clínica, de coletivo, de tudo que tiver pela frente. A gente vai caminhando pela vida, mas sabe como a gente caminha pela vida, irmãos? Deixando Cristo aparecer. E essa é a avaliação. Vocês viram Jesus na vida de Moisés? Quando a gente fez as semelhanças assim entre eles, vocês viram? Vocês acharam que ele é parecido com Jesus, né? Passou tanta coisa parecida, não foi? A gente não chega no chulé de Jesus, irmãos. A gente não aguentaria e suportaria a cruz. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. E quando eu venho para uma reunião num domingo de manhã, assim como essa palavra encheu meu coração, de olhar para Moisés de novo e falar, caramba, que grande homem, né? Por isso que ele é um dos heróis da fé. A gente vê a nossa mediocridade, a nossa inconsistência, né? A gente vê que a gente é bicho ruim demais. Que a gente precisa do Senhor, né? Que a gente precisa ser transformado. E a gente dá graça. E eu confesso que teve uma oração, compartilhei com a Fê, que a gente se encontrou bem nesse dia, né, Fê? Enquanto eu lia e gritou dentro de mim que Cristo é o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que poupou as nossas vidas da morte. Assim como naquele momento da Páscoa, o sangue aspergido nos umbrais da porta dos hebreus nos livrou da morte. O sangue derramado por nós nos livrou da morte eterna. E eu confesso que o Espírito Santo me levou a orar de uma maneira onde a salvação se estendesse sobre nós, amém? Onde a salvação se estendesse pelas minhas gerações que virão, e talvez a gente nem vai ver, pelos filhos dos filhos, para que o Cordeiro seja aquele que tira o pecado, amém? Para que o nosso coração seja aquecido por uma verdade que vem vindo ao longo dos séculos. E quem acha complicado o Evangelho, a gente vai poder aprender um pouco mais dele nas nossas reuniões de grupo caseiro. A gente vai tirar dúvidas, a gente vai se conhecer e vai sorrir um para o outro e um do outro às vezes. Né, Pedro? Pedro gosta de sorrir um do outro. E estamos felizes por poder caminhar nesse DeLorean espiritual que nos traz de volta para o lugar da vontade de Deus, que é ter chamado eu e você para sermos seus filhos amados e sermos e vivermos debaixo dessa vocação bendita. Lemos bastante a Bíblia hoje, não é mesmo? Isso é bom, isso é bom. E eu quero orar, antes de passar a palavra ao pastor, eu quero agradecer por Jesus, agradecer pela cruz, agradecer pela salvação, agradecer pela vocação com qual nós somos chamados, agradecer porque você e eu temos uma história, Deus está escrevendo através das nossas vidas.
E eu quero pedir para você nessa manhã, se o Espírito de Deus falou com você em algum momento, como falou comigo, diga sim. Diga sim. Experimente o que é ser alguém enviado cada domingo para o que Deus tem para fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pela vida de Moisés, que nos aponta em tantas analogias a figura do Cristo bendito, Filho de Deus. E eu te louvo por ter olhado para esses textos, olhado para essa história, e eu te dou graças pelos meus irmãos, te dou graça porque a tua palavra é verdadeira, fiel, ela não erra, o Senhor não falha, o Senhor está conosco, o Senhor é o grande eu sou das nossas vidas, o Senhor está controlando todas as coisas, aleluia, obrigada Deus, o Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle dessa igreja, o Senhor está conosco, e eu te dou muitas graças por isso, em nome do Filho Jesus, para a tua glória, amém. Deus abençoe vocês, irmãos, Deus abençoe.